que é a instância Conselho Departamental? O Conselho Departamental reúne todos os chefes de departamento e tem representação estudantil, tem direito a 2 representantes estudantis. O Conselho Departamental não é uma instância deliberativa da faculdade, ela é uma instância consultiva da direção. Quando eu fui eleita, nós já havíamos passado um período e durante mais de 4 anos não houve nenhuma reunião do Conselho Departamental. E o meu compromisso sempre foi, desde o primeiro dia da eleição do meu primeiro mandato, dirigir a faculdade com o Conselho Departamental, ou seja, com os chefes de departamento, com a representação estudantil. Quer dizer, que nós seríamos sempre consultados e ouvidos no conjunto, coletivamente. Esse foi um compromisso e que eu venho mantendo. Então, a toda e qualquer situação diferente em que é preciso a direção tomar uma posição, a gente convoca o Conselho Departamental, que vem se reunindo também regularmente, sempre uma semana antes da congregação. Meu compromisso também, e eu falei isso na última congregação, vou repetir para vocês. Como diretora eleita, eu sou eleita por esta comunidade. E essa comunidade é composta de uma parte dinâmica, participante, mobilizada, de estudantes que estão em greve. É composta de uma parte grande de estudantes que não estão comparecendo, porque são a favor, porque são contra, porque querem aula, ou por diversos motivos também não estão vindo. De professores que apoiam integralmente a greve dos estudantes, de professores que até deve ter algum que não apoiam, de outros que vêm com reserva, de funcionários que estão em greve. Então, a minha tentativa e o meu papel é fazer com que a gente possa funcionar dentro desse quadro de heterogeneidade, de diversas posições e negocie de forma democrática, ouvindo todo mundo, o funcionamento da faculdade. Então, esse ano, a deliberação da Assembleia dos Servidores é que a faculdade funcionará às quintas-feiras para os casos emergenciais previstos em Assembleia, ou seja, aqueles casos que representam prejuízo irreparável para a própria comunidade. Uma greve que paralisa as suas atividades deve paralisar as suas atividades, prejudicando aquele contra o qual nós estamos lutando, contra o qual, em relação ao qual a gente tem uma pauta, uma luta, e não a nós mesmos, né? Então sempre foi pauta no movimento dos servidores, que não é para parar os ônibus internos gratuitos, porque isso prejudica os estudantes, não é para fechar o bandejão, porque prejudica os estudantes, que não vão poder se alimentar. Enfim, isso sempre foi um debate muito antigo. Agora nós temos essa situação que nós ainda não tínhamos passado por ela, ou seja, nós temos os professores em atividade, sem deflagrar sua greve, e o movimento estudantil com uma greve forte, deflagrada, e com um processo aí de aprendizado de todos nós, porque eu acredito que tem uma quantidade significativa, ou seja, a totalidade de vocês nunca passou, nunca organizou uma greve dessa. E nós também nunca passamos por isso. Queria dizer, infelizmente, no meu caso pessoal. E hoje a gente, na sexta-feira, estávamos todos nós vendo simultaneamente a assembleia de vocês acontecer. E isso é extraordinário e é muito novo para todos nós. Então nós estamos aprendendo a lidar com esse processo e eu espero que essa faculdade honre, como tem honrado até agora, a sua tradição de democracia, de escuta, de respeito à diversidade, à diferença, às proposições diferentes, ao embate democrático, até pode ser vigoroso, mas não discriminatório das nossas posições. A ideia dessa reunião foi por conta, a gente aguardou a Assembleia, na congregação nós conversamos, na quinta-feira a greve ainda não tinha sido deflagrada, e entendemos que o comportamento, a congregação, vamos dizer assim, consensualmente, entendeu que o comportamento com a greve dos estudantes não pode ser diferente do comportamento com a greve dos servidores e dos professores, ou seja, a instituição se preserva, ela não faz greve ou deixa de fazer,
né? E os movimentos se organizam autonomamente e trazem para nós as suas pautas, as suas reivindicações. Não poderíamos tomar nenhuma deliberação sobre estão suspensas as provas, estão suspensas as frequências, porque isso inclusive é uma decisão a posteriori. O comando, isso traz como inclusive um calendário, tudo isso é como ao final da greve isso é negociado. Mas, evidentemente, que no dia 29 a gente viu a força das assembleias, tanto a de manhã quanto a de tarde, assembleias bastante representativas, bastante importantes do movimento, e uma certa expectativa do conjunto dos professores também de que posicionamento nós teríamos que tomar. Quer dizer, que nós não deixemos a faculdade ao Deus dará, no sentido de cada um por si e Deus contra todos, desculpa. Mas né? Enfim, a gente atuar numa situação de desagregação e conflito. Então, fizemos essa chamada para que hoje chefes de departamento e coordenadores de curso encontrassem um caminho que é uma orientação. Nós não estamos deliberando nada e nós não podemos também deliberar acima da universidade, né? E não pretendemos também interferir naquilo que nós chamamos a pedra da vida acadêmica de uma universidade pública, que é a liberdade de cátedra do professor. Isso é algo que para a gente é quase sagrado, porque é isso que protege a universidade pública dos avanços do pensamento autoritário. Quer dizer, o professor universitário público, contratado pelo Estado brasileiro, precisa e deve gozar de plena e total liberdade de pensamento e de ação. Então é esse o ambiente que eu gostaria de iniciar essa reunião.